Muito bem, meus irmãos, nós estamos, como bem sabemos, começando um novo ano. Primeiro domingo de janeiro, segundo dia do ano. E este é um tempo, como eu falei hoje pela manhã, muito propício para pensarmos sobre a realidade do tempo. Então eu estou começando hoje uma série, comecei hoje pela manhã uma série, que tem como título Seu Passado, Seu Presente, Seu Futuro. E hoje pela manhã eu falei sobre o que fazer com o seu passado. É importante pensarmos sobre isso porque o tempo ele pode ser perdido, mas ele não pode ser recuperado, não pode ser acumulado. O tempo precisa ser utilizado, nós não podemos guardá-lo, nós não podemos congelar o tempo, nós não podemos colocá-lo em um invólucro. Na verdade, talvez o tempo seja uma das dádivas de Deus mais democráticas, no sentido de que o mesmo tempo é dado por Deus para todas as pessoas. Você e eu temos direito a 1.440 minutos por dia, a 168 horas por semana, a um ano de 12 meses e por aí vai. Saber administrar o tempo, então, é algo fundamental. Mas não apenas saber administrar o tempo que você está vivendo no presente, mas também saber como lidar com a realidade do tempo passado. Porque a maneira como nós encaramos o tempo que passou impacta a maneira como nós vamos viver o tempo presente. O tempo, então, se divide em três partes: passado, presente e futuro. E a Bíblia nos ensina que atitudes devemos cultivar para encararmos o tempo passado de uma forma adequada, de vivermos a realidade do tempo presente e nos prepararmos para o tempo futuro. Como eu falei hoje pela manhã, pensando nesta realidade do tempo passado, é importante relembrar algo que é óbvio, mas que a gente precisa relembrar. Não é possível voltar ao passado. Não inventaram ainda, e acho que nunca vão inventar, uma máquina que nos leve para trás, no túnel do tempo, que nos leve para anos que já passaram, tempo que já passou. Isto é algo apenas de ficção científica. E por isso nós precisamos, então, considerando esta realidade, colocar o nosso passado, como eu falei hoje pela manhã, sob a misericórdia de Deus. E nós fazemos isso de diversas maneiras, dentre elas, perdoando a nós mesmos. Não precisamos viver uma vida carregada de culpas pelos nossos erros do passado. Erros intencionais ou não. Também não precisamos viver a vida e nem devemos viver a vida no momento presente, guardando mágoas de quem quer que seja, pessoas que nos machucaram, que nos ofenderam no passado. Também é uma atitude de sabedoria não vivermos presos ao passado pela amargura. O que é a amargura? É um sentimento de tristeza, de pesar, pelas coisas difíceis que passamos, que vivemos. É bem verdade que a vida de algumas pessoas, nos primeiros anos da sua vida e durante muitos anos da sua vida, é uma vida difícil. Mas ninguém precisa viver preso a esse passado, dizendo: Deus nunca se importou comigo, Deus nunca me deu uma chance boa na vida, eu sofri demais e por isso eu sou do jeito que sou. Não, você não precisa viver preso ao passado com um sentimento de amargura, de pesar, de dor, por coisas que você perdeu, por coisas que você gostaria de ter conquistado e não conquistou. Mas há uma outra atitude, e sobre isso eu falei hoje pela manhã, essas duas práticas, essas duas posturas que nós devemos adotar, a postura de colocarmos o passado sob a misericórdia de Deus, de não vivermos presos na amargura, mas há algo parecido com esta atitude de amargura, mas que tem uma pequena diferença, que nós devemos estar atentos, para que não
venhamos cair neste erro em relação ao nosso passado. E eu poderia resumir numa frase simples a postura que devemos ter. Deixe de saudosismo. Deixe de saudosismo. Há algum problema em ter saudades? É claro que não. A saudade faz parte da nossa vida. Quando vivemos uma experiência agradável, quando temos um relacionamento que é prazeroso, lá no passado, é normal que a gente sinta saudades. O problema é quando a saudade se torna um saudosismo que compromete o nosso presente e também o nosso futuro. O que é o saudosismo? Poderíamos definir o saudosismo como uma saudade obsessiva, uma saudade, por assim dizer, doentia em relação ao passado. Eu creio que todos nós temos boas lembranças, por mais difícil que tenha sido a vida de alguém, mas todas as pessoas têm algumas boas lembranças de tempos passados. Certamente você tem lembrança dos seus tempos de infância, das brincadeiras, da liberdade que muitos de nós tínhamos de brincar na rua até tarde, sem preocupação com segurança. Eu mesmo tive a oportunidade de viver no interior de Minas, e uma das coisas que eu mais gostava de fazer na minha adolescência era pegar a bicicleta e andar por toda a cidade, sem rumo, para um lado e para o outro, onde dava vontade de ir, eu ia, passava ali horas andando. Ou então aqueles encontros nas casas dos amigos, aquela turma de adolescentes. Na juventude, as oportunidades novas, o mundo novo que se abriu quando eu saí da minha casa e fui estudar no Rio de Janeiro, no seminário, as amizades ali, o companheirismo com os colegas, todo aquele aprendizado na sala de aula, os novos horizontes que se abriram. Depois iniciando o ministério com tantos desafios lá na Paraíba, depois a bênção do casamento, o nascimento dos filhos, as vitórias que os filhos foram conquistando, as vitórias do ministério, os anos, os tempos que nós chegamos aqui no começo, com tantos desafios na igreja, tantas manifestações de amor, de carinho dos irmãos. E eu sei que você tem também a sua história, e essa história está marcada por recordações maravilhosas. E é bom a gente recordar aquilo que passou, mas não é sábio você ficar olhando para as experiências boas do passado e dizendo, naquele tempo, as coisas todas eram boas. Naquele tempo é que eu era feliz. E será que isso que o pastor está falando aqui simplesmente filosofia ou psicologia? Não, meus irmãos, a Bíblia diz isso com muita clareza. A Bíblia é um livro fantástico. O sábio Salomão já adverte sobre o perigo do saudosismo quando ele diz lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10, nunca digas, foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Você percebe? E nós vemos esta realidade não apenas nas palavras de um sábio, mas na história do povo de Israel nós vemos esse tipo de equívoco. Deus libertou o povo lá do Egito de uma maneira maravilhosa. Depois de 10 pragas impactantes, o povo começa a caminhar pelo deserto. E vem as dificuldades, e vem os problemas. E quando eles estão passando por aquelas situações difíceis, inclusive muitas delas resultado dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. A Bíblia diz que por diversas vezes o povo tinha uma atitude saudosista. Na verdade, diante dos primeiros obstáculos, eles já começaram a desenvolver essa atitude tão inadequada, principalmente no começo daquela jornada. Nós lemos, por exemplo, lá no livro de Êxodo, no capítulo 16, versículos 2 e 3, o seguinte, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou de Moisés e Arão, disseram-lhe aos israelitas, quem nos dera a mão de Deus nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando, onde é que esse povo estava com a cabeça? O que estava acontecendo? Você já ouviu falar de escravo num contexto como aquele que o povo hebreu vivia? Tendo abundância de comida? Comida à vontade, carne à vontade? Você é capaz de imaginar isso?
Eu não posso provar, mas eu acho que eles estavam equivocados. Houve algum problema aí na memória deles, não é possível. Eles agora estavam diante de uma dificuldade, eles dizem, preferíamos ter ficado lá do que morrer aqui, vocês nos trouxeram para cá, para essa situação. Temos saudade do Egito. Isso não foi uma coisa pontual. Cada vez que o povo enfrentava uma situação difícil, eles reclamavam. E algumas vezes eles faziam referência àquilo que eles tinham lá no Egito. Ou será que tinham? Ou era uma ilusão? Porque o saudosista, ele costuma pegar o passado e dourar o passado. Se a pessoa que é amarga, como eu falei hoje pela manhã, vê o passado apenas de forma negativa, e acha que tudo foi ruim, e se revolta contra a vida, contra Deus, pelas experiências ruins do passado, o saudosista ele tem uma atitude diferente, mas que no final dá o mesmo resultado. Ele pensa, no passado é que era maravilhoso, no passado as coisas funcionavam, no passado eu era feliz, no passado Deus me abençoou. Mesmo que no passado, na verdade, a sua situação fosse até mais difícil do que a situação atual. Olha essa ladainha do povo mais uma vez. Já tinham se passado alguns anos, algum tempo. E veja só o registro que nós encontramos aqui em Números, no capítulo 11, dos versículos 4 a 6. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles, eles foram influenciados por outras pessoas que saíram com eles lá do Egito, encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Gente, quando eu li essas coisas aqui tão gostosas, eu fiquei pensando, será que esse era o cardápio deles mesmo? Ou será que eles não estavam exagerando? Será que eles tinham isso tudo de graça? Eu não sei. Mas o fato é que eles se esqueceram que lá no Egito, eles tomavam chicotadas muitas vezes. Eles não tinham direito a praticamente nada. Eles trabalhavam arduamente. Tanto assim que a Bíblia diz que quando eles estavam naquela sua condição, eles viviam clamando a Deus, dizendo, Deus, tem misericórdia de nós. E a Bíblia diz que quando ele decidiu tirá-los do Egito, ele os fez porque ele ouviu o clamor do povo. Como é que uma pessoa que está numa boa vai ficar clamando por libertação? Você percebe? Então há uma percepção equivocada. O tempo às vezes faz isso. Você olha para trás, você já teve aquela sensação, sendo já adulto ou jovem, de voltar a um lugar onde você viveu uma experiência bem legal quando era criança, numa outra cidade, num outro lugar, e de repente parece que aquele lugar que era tão encantador, tão grande, tão bonito, é aqui que eu vivi essa experiência. Parece que tudo encolheu, aquilo que se pensava que era um parque, era uma pracinha. Você já deve ter tido essa experiência. Por quê? Porque a nossa memória ela nos engana muitas vezes. Isso é um processo normal. Mas o saudosista não se dá conta disso. E ele então fica insatisfeito com o momento presente, porque ele está o tempo todo dourando a pílula do passado. Por isso que a palavra de Deus nos convida a uma atitude de viver o presente e olhar para frente. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, versículos 13 e 14, Irmãos, quanto a mim, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Algumas vezes nós podemos olhar para trás, sim. Mas não é a visão do que passou que vai guiar a nossa vida, que deve guiar a nossa vida. Quem é motorista sabe que você não pode ir a lugar nenhum, não pode seguir para frente, se você ficar o tempo todo olhando para o retrovisor. O retrovisor é algo que você usa de vez em quando, para se posicionar, para lhe dar um referencial do que está atrás de você e de algum perigo que uma coisa passada possa interferir na sua realidade ali naquele momento. Mas você dirige olhando para frente.
Ninguém dirige olhando o retrovisor, a não ser que esteja embriagado. Então, na nossa vida, esta deve ser a nossa postura. Você vai dirigir olhando para frente, olhando para aquilo que Deus tem para você conquistar ainda, e não preso ao passado. Passado é só um referencial. Mas não é o que vai ser o marco que vai conduzir a sua vida. Portanto, em relação ao passado, há duas coisas que você não deve fazer. Como mencionei hoje pela manhã, você não deve viver amargurado pelas coisas ruins que aconteceram no passado. E nem deve viver numa situação de saudosismo, lamentando pelas coisas do passado que foram boas e que não existem mais. Pensando no meu tempo, o seu tempo é hoje. O tempo de cada um de nós é agora. Independente da quantidade de anos que a gente tenha. Esse é o tempo que nós temos. Nesse tempo, Deus nos convida a agir com sabedoria. Mas há uma outra postura muito importante que nós devemos ter em relação ao passado. Seja grato por tudo aquilo que você viveu. Seja grato por tudo aquilo que você já viveu. Eu creio que a maioria de nós aprendeu muito cedo, quando ganha alguma coisa, deve dizer, muito obrigado. Mas o fato de você ser educado, não significa que você realmente seja grato. E a Bíblia fala sobre a importância não apenas de expressar esporadicamente um muito obrigado para quem lhe faz alguma coisa, mas a instrução bíblica é mais profunda. No começo do ano passado, eu fiz aqui uma série de sermões sobre gratidão. E esse tema, para mim, é um tema extraordinário. Eu não tenho como não voltar a esse tema quando eu penso sobre como nós podemos e devemos administrar o nosso tempo. Porque a palavra de Deus é muito clara. Ela tem uma grande ênfase na gratidão. Eu quero ler com os irmãos o texto de Colossenses capítulo 3, versículos 15 a 17. Observe quantas vezes o apóstolo Paulo fala aqui sobre a importância da gratidão. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Perceba aí o verbo ser. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, a gratidão, ela é algo que faz parte de toda a sua vida. Tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Tem a ver com aquilo que você faz no contexto da igreja, do corpo de Cristo. Tem a ver com tudo que você fala, envolvendo todos os aspectos da sua vida. Diz, sede agradecidos, habite a palavra de Deus e que você possa, no seu coração, e que você possa ter uma atitude de gratidão. E no final de tudo, ele ainda diz pela terceira vez, dando sempre graças a Deus Pai. Então, antes de simplesmente ser algo que você faz, a gratidão deve fazer parte da sua essência como cristão, porque ela é uma força poderosa, é uma força que traz felicidade ao seu coração. Ah, pastor, hoje em dia todas as pessoas, os coaches, todas as pessoas falam sobre gratidão. Qual é a diferença que existe entre essa onda, esta chamada gratidão, né, que a pessoa hashtag gratidão, coraçãozinho e tudo mais, e a gratidão que deve estar no seu coração e no meu coração? A diferença é que a nossa gratidão, ela é prioritariamente dirigida a Deus. A Bíblia nos convida a rendermos graças a Deus, a louvarmos a Deus. Então esse é o grande diferencial. É claro que a gratidão, qualquer que seja a sua dimensão, ela tem o seu valor. Mas quando a nossa gratidão é dirigida a Deus, nós temos a consciência de que não estamos agradecendo a um poder cósmico, a algum sentimento, a alguma coisa abstrata, não. Nós temos alguém a quem dirigir a nossa gratidão pelas vitórias, pelas bênçãos, por tudo aquilo que vivemos ao longo da nossa vida.
E eu insisto nisso, sabe por quê, meus irmãos? Porque a base de uma vida cristã saudável é a gratidão. Tudo aquilo que nós viermos a fazer é de coração, é por gratidão, como nós ouvimos agora há pouco na canção antes da mensagem. O que nos move é a gratidão, porque o que Deus fez por nós antecede, inclusive, a nossa existência. A primeira bênção que Deus deu para você não foi a família onde você nasceu, não foi ter dado você saúde desde o ventre da sua mãe, não. A primeira bênção que Deus deu para você foi Jesus Cristo, que morreu por você antes que você viesse à existência. Já parou para pensar sobre isso? Na eternidade, Deus olhou para você e disse: eu vou amar e abençoar esta vida. Então, nós temos motivos profundos, no nível existencial, para termos uma atitude de profunda gratidão a Deus. Por que eu venho à igreja? Eu venho ao culto, melhor dizendo. Eu venho porque eu preciso ter uma renovação espiritual, preciso fortalecer a minha fé, ok. Mas mesmo que a mensagem fosse fraca, mesmo que a música não fosse tão inspirativa, ainda assim eu tenho uma razão para estar aqui sempre. Porque eu vou agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito por mim. Como é que eu expresso a minha gratidão? Uma das maneiras é essa, existem muitas outras. Mas o que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é que o desafio da gratidão, ele nos conduz a agradecer a Deus por dois tipos de bênçãos. Há aquelas bênçãos que eu diria são bênçãos saborosas. Eu usei essa palavra porque uma das coisas boas da vida é a gente comer, não é verdade? Eu podia ter falado bênçãos gostosas, mas eu falei bênçãos saborosas, tem sabor. É aquela bênção que você diz: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me deu essa bênção. Assim, aquele sentimento de alegria, né? Quando você pode comer, tem saúde para comer e vem aquele prato gostoso, né? É muito bom. Esse é um dos prazeres da vida que Deus permite para a gente durante alguns anos, né? E no final diminui um pouquinho, mas isso é da vida. Ok? É muito bom olhar para trás e ver: Deus, quantas bênçãos o Senhor me deu. E por isso o salmista, vendo essas bênçãos saborosas de Deus, ele diz: entrai pelas suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Quantas coisas boas Deus já deu para você ao longo da sua vida. É que a gente vai esquecendo. É que a gente vai minimizando. É importante celebrar. Celebrar daquela maneira que eu falei. Sem ficar dizendo: Deus me deu no passado, mas agora não está dando mais. Não, é celebrar puxando aquela alegria e vendo que existe uma conexão entre muita coisa que você tem e vive hoje com aquilo que Deus já te deu no passado. Quantos salmos nós temos com essa ênfase de gratidão? Um dos mais conhecidos é o Salmo 103, versículos 2 e 5, que diz: bendiga a minha alma, o Senhor. Não te esqueça de nenhuma das tuas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Que resgata a tua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Deus concedeu ao seu povo, lá no passado, muitas bênçãos. Passaram por lutas, por dificuldades, mas quantas bênçãos Deus concedeu ao povo. E Moisés, que conhecia muito bem a índole daquele povo, depois de terem passado por muitas experiências difíceis, inclusive que inviabilizaram a entrada na terra prometida daqueles adultos que tinham saído lá do Egito. Mas agora uma nova geração entraria na terra. E eles estavam prestes a conquistar a terra. E nesse contexto, neste momento, Moisés, bem idoso, faz o seu último discurso. E esse discurso de Moisés está registrado no livro de Deuteronômio, nos primeiros capítulos. E aí então Moisés dá para eles uma orientação. É um texto um pouco longo, mas eu quero que você acompanhe e perceba a profundidade e a importância desses conselhos, dessas palavras de Moisés ao povo. Depois de estarem comigo até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno.
Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos multiplicaram para mim toda esta riqueza. O que Moisés está dizendo para o povo é o seguinte: vocês vão conquistar a terra prometida, vocês vão ter muitas bênçãos quando possuírem a terra, muitos de vocês vão até enriquecer, mas quando você estiver naquela condição, olhe para trás. Não se esqueça de Deus, porque o sentimento de gratidão, ele previne muitos males, inclusive o orgulho. Inclusive a vaidade. Muitas vezes nós achamos, eu cresci na vida, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo. Não, meu irmão, o que você conquistou foi dádiva de Deus, foi bênção de Deus, porque foi Deus que lhe deu saúde, foi Deus que lhe deu inteligência, foi Deus que abriu oportunidades, foi Deus que orientou os seus pais para ajudar você, colocá-los numa escola, incentivá-lo. Você cresceu por causa de professores que Deus colocou no seu caminho. Enfim, tudo o que temos de bom e todas as vitórias até aqui são dádivas de Deus. E esta consciência histórica de como Deus abençoou a sua vida é muito importante, para que você não se esqueça de quem é Deus, para que você veja Deus como realmente aquele Pai bondoso e generoso que nos cobre com tantas bênçãos. Que tal registrar as bênçãos? Conta as bênçãos, conta quantas são, conta uma a uma, faça isso. Que no começo desse ano você possa fazer aquilo que nós temos incentivado no finalzinho do ano. Você possa olhar para trás e ver não só as bênçãos de 2021, ou as bênçãos que você teve no meio da pandemia, mas que você possa agradecer a Deus pelas bênçãos que você teve ao longo de toda a sua vida. Mas existem as bênçãos saborosas e as bênçãos dolorosas. Sim, agradeça a Deus também pelas bênçãos dolorosas. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Não significa que você tem que dizer para Deus: Senhor, olha, aconteceu uma tragédia na minha vida. Houve uma perda muito grande. Houve um massacre, houve um abuso, houve uma injustiça. E eu te agradeço porque o Senhor mandou isso para mim. Não, não é isso. A Bíblia não diz que você tem que agradecer a Deus por tudo, mas agradecer a Deus em todas as situações. Então, existe uma diferença sutil aí. Porque quando você agradece em todas as situações e agradece pelas bênçãos que são dolorosas, mas nessa perspectiva, você está agradecendo a Deus pelo resultado de que isso trouxe na sua vida. Por exemplo, se você sofreu uma traição, você vai dizer: Senhor, eu agradeço porque meu marido me traiu. Não, você não precisa dizer isso. Senhor, eu te agradeço porque nessa experiência difícil, eu pude te conhecer melhor, eu pude aprender algumas coisas que eu não aprenderia de outra forma. Não é que você gostaria que isso tivesse acontecido. Você perdeu um filho de uma forma abrupta. Senhor, eu te agradeço porque eu perdi esse filho, porque minha filha sofreu um abuso sexual. Não, não é isso. Você vai dizer: Senhor, no meio de toda essa experiência tão dolorosa, houve coisas boas aqui. E existem, de fato, experiências que precisamos passar por elas, difíceis, para que nós possamos alcançar um determinado conhecimento e compreensão de quem é Deus. No meio do sofrimento, nós encontramos muitas vezes um aprendizado. No meio do sofrimento, nós encontramos uma bênção escondida de Deus para as nossas vidas. Quando eu penso em alguns sofrimentos que eu tive na minha juventude, coisas que muitos jovens passam, um final de um término de um relacionamento, e eu fico pensando: Senhor, graças a Deus que aquele relacionamento não deu certo. Agora eu posso dizer isso, porque com isso eu casei com a Dora, com isso eu tive os filhos que eu tenho, não é? Se as coisas tivessem saído de outra maneira, a história da minha vida seria outra em muitos aspectos.
Certas coisas a gente só percebe depois, em retrospectiva. A palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Lembra-se de José do Egito? Será que ele podia dizer, Senhor, muito obrigado, porque os meus irmãos me venderam, e eu estou aqui agora trabalhando no Egito como escravo. Obrigado, Senhor, por isso. Eu penso que ele não fez esse tipo de oração. Eu penso que quando ele estava lá na casa de Potifar, quando ele estava lá na prisão, ele disse, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, mas ajuda-me a sair dessa situação, porque está difícil. Isso é tanto verdade que quando o copeiro foi voltar para o palácio, ele disse, olha, não se esqueça de mim, lembra de mim lá, me ajuda a sair daqui. Ele não era um masoquista. O cristão não precisa ser um masoquista, dizer, eu adoro ficar aqui sofrendo, Senhor, obrigado porque eu estou sofrendo. Não, a gente quer vencer o sofrimento. Mas no meio do sofrimento, a gente pode ter a bênção dolorosa. A gente pode viver esta realidade. E aí a gente vai agradecer pelo resultado. José não negou os fatos. Quando ele pensou em toda a maldade dos seus irmãos que o invejavam, e por isso, ainda ele adolescente, venderam ele para os mercadores que estavam indo para o Egito. E lá ele sofreu calúnia, sofreu difamação, sofreu esquecimento quando ficou anos lá dentro daquela prisão. Ele passou uma parte da sua juventude numa situação muito difícil, mas você conhece a história. Deus mudou a sua sorte e ele se tornou o segundo homem mais importante de todo o Egito e realizou aquela campanha, né, seca sem fome. E foi um sucesso e abençoou muitas vidas. Mais tarde, quando ele reencontrou seus irmãos ficaram preocupados. E agora? Nosso pai morreu. José vai revidar o mal que lhe fizemos. E eles chegam então tremendo de medo, dizendo, olha, papai pediu para o Senhor nos tratar bem, papai que morreu, papai Jacó. Você sabe qual foi a resposta de José? Que resposta fantástica. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. Mesmo as maiores tragédias, elas podem ser transformadas em bem. E aí você vai agradecer a Deus pelas bênçãos dolorosas, pelos resultados que estas bênçãos trouxeram na sua vida. O que você tem feito com o seu passado? Conscientemente você tem colocado o seu passado sobre a misericórdia de Deus, perdoando a si mesmo e perdoando ao próximo? Você tem se deixado dominar pela amargura, pelo saudosismo, ou prevalece no seu coração o sentimento de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez por você, desde antes que você nascesse, por tudo aquilo que Ele fez por você desde o momento em que você foi concebido no ventre de sua mãe, até o dia de hoje. Que a cada dia de 2022, nós possamos olhar para o passado com sentimento de profunda gratidão a Deus. Assim, o nosso passado vai nos abençoar, ou Deus vai nos abençoar através do nosso passado. Não importa qual tenha sido este passado. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com Deus. Querido Pai do céu, nós precisamos da ajuda do Teu Santo Espírito para vivermos o presente, mas com a perspectiva certa em relação ao nosso passado. E por isso nós estamos aqui, Senhor, agora para, em primeiro lugar, Te agradecer por nossa história de vida, com erros e acertos, com lutas, com dificuldades, com bênçãos, com decepções, com bênçãos saborosas e bênçãos dolorosas. Ó Pai do céu, muito obrigado. Que nós possamos ver a Tua boa mão em toda a nossa história. E que possamos, ó Pai, olhando para o passado e dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Que isso nos impulsione a continuar olhando para frente, olhar para o futuro, como nos diz a Tua palavra. Olhar com confiança
porque sabemos que o Senhor que nos acompanhou e nos ajudou e nos abençoou no passado e até o presente, está conosco até o nosso último dia e por toda a eternidade. Pai, ajuda-nos a viver a vida nessa perspectiva, com um coração leve, sem amargura, sem rancor e encharcado de gratidão pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé?